Boa tarde, eu me chamo Juliana, eu vou estar da disciplina de Geofísica, eu vou estar falando um pouco de radiação, radioatividade e física dos radionucleidos. Entendendo a radioatividade. Radioatividade é um resultado de emissões espontâneas de partículas ou energia pelo núcleo do átomo. São alfa, beta e energias e sempre da radiação gama. Já a emissão dos raios-x, eles são fenômenos secundários que ocorrem em elétrons orbitais. Os átomos que emitem partículas e energia são chamados de radiotipos e radionucleicos. A radioatividade existe tanto no átomo natural como no átomo criado artificialmente e possui altas substâncias científica, técnico-industrial e social. A radiação corpuscular ela é constituída de um feixe de partículas elementares, os núcleos atômicos, como elétrons, prótons, nêutrons, e mesos, nêutrons e partículas de alfa e beta. Radiação eletromagnética. Ela é constituída de campos elétricos e magnéticos oscilantes que se propagam com a velocidade constante no vácuo. Tanto a radiação corpuscular como a eletromagnética, quando possuem energia suficiente, ela se atravessa de matéria rompendo elétrons e átomos de moléculas. E por esse motivo são chamados de radiação ionizante. A matéria, ao ser ionizada, ela modifica o seu comportamento químico e, como consequência, em células vivas e pode ocorrer por mutações genéticas. Por outro lado, dependendo da intensidade, a radiação emitida, a matéria que irá receber poderá sofrer ou não sofrer ionização. Embora a radiação ionizante, ela produz efeitos gerais, semelhantes de seres vivos, e seus diferentes tipos de radiação possuem características próprias. Radiação ionizante é toda forma de radiação, que ela carrega energia suficiente para arrancar os elétrons do átomo. E a radiação não ionizante, ela é a modalidade de radiação baixa de frequência e baixa energia. Ela também é denominada do campo eletromagnético, que se propaga através de uma onda, eletromagnéticas. A natureza dos fenômenos radioativos. A radioatividade, ela pode ser natural ou artificial. Isso quer dizer que os nucleídos, eles ocorrem naturalmente ou não preparados, e são preparados artificialmente pelo homem. A produção artificial do raio-x é extremamente importante, para as ciências e a sua produção, que ocorre em pilhas atômicas, reatores atômicos e aceleradores de partículas. As forças nucleares, elas são envolvidas na radioatividade, e são forças como poderosa denominadas, pelas forças nucleares fracas e forças nucleares fortes. A emissão de partículas é energia, não significa que o átomo perdeu essa força, e sim desintegrou. Isso acontece em alguns átomos, não é um fenômeno comum. Na tabela periódica, cada elemento químico é caracterizado pela estrutura, do seu núcleo de acordo com a quantidade de prótons e nêutrons de cada um. Ela se classifica nos elementos conhecidos alternando como o acordo do seu número anatômico, com o número anatômico ou com o número de prótons, que existe em seu núcleo, e vai mantido pelas forças nucleares. Esses números de prótons, eles são números anatômicos, que conferem uma identidade do átomo. A estrutura é a representação do átomo. O átomo, ele se compõe em núcleo de órbitas, semelhante ao sistema solar. O núcleo, ele possui prótons e nêutrons, que eles são associados e se encontram em partículas de betas negativa, que é o negatron, e as positivas, que são o positron.
Os prótons, eles são partículas carregadas positivamente com nêutrons, né? E são partículas do mesmo tamanho, né, do prótons, mas sem cargas. O núcleo ele tem a aglutinação do prótons e elétrons. Aqui tem um exemplo, né? Que mostra, que descreve o núcleo do átomo, considerando quantos seus núcleos, que mostra o símbolo, números anatômicos, massa anatômica e configuração eletrônica. A estrutura que representa o átomo. Alguns átomos, ele pode ocupar o mesmo lugar na classificação periódica dos elementos e possuir obrigatoriamente o mesmo número de prótons, mas ter números de prótons diferentes, né? Eles são elementos chamados de isotopos. Os isótopos, eles são divididos em duas fases, ou estáveis ou instáveis. Os isótopos estáveis, eles não são radioativos. Já os isótopos instáveis, eles são radioativos, pois emitem partículas de energia pelo núcleo. Por isso são chamados de radiotipos e radioelementos e radionucleicos. A estrutura é uma apresentação do átomo, né? Mas aí vem a pergunta: mas por que o núcleo do átomo de atividade emite partícula ou energia? Resumidamente, a energia flui de níveis mais altos e mais níveis e mais baixos. Assim, o núcleo anatômico instáveis, ou seja, um excesso de energia, tem uma grande probabilidade de transferir um excesso de sua energia para o sistema ou do nível energético mais baixo, que é o ambiente, né? E como se faz, o que faz que o núcleo realmente libere essas energias ou matéria de força de atração? Esses prótons dos nêutrons nucleicos. Portanto, as forças nucleares fraca ou forte, que determinam a estabilidade do núcleo anatômico. A radioatividade é um resultado de emissão espontânea de partícula ou energia por um átomo, de cujo núcleo, né, energético, que se torna instável na face ou um excesso de partículas de cargas. Aqui eu posso mostrar as emissões classificadas como alfa, que é a letrinha A, B, que é a letra B, beta, que é a letra B, e gama, que é a letra Y. A radiação alfa, ela tem uma partícula de alfa, né, que acontece em elementos muito pesados, como urânio, tório, rádio, e possui núcleos como mais neutros do que prótons. As partículas como os dois prótons e dois nêutrons, que é uma partícula pesada, possui cargas positivas. Perde energia para o meio muito rápido, né, e alcance pequeno de alguns centímetros no ar. O alto pode ser ionização, produção grande intensidade de ionizações. Radiação beta. Radiação beta é um fenômeno de emissão, né? Radiação que também faz parte do processo de estabilidade do átomo e é dada pelo elétron emitido pelo núcleo do átomo da partícula leve. E ela possui uma carga negativa, né? Perde energia meio rapidamente, no alcance médio até alguns metros no ar. E pequeno poder de ionização, né? Produz pequena produz pequena intensidade de ionizações. As emissões e a radiação gama, né, que é o Y, ou raio de gama, que tem origem núcleo, e a parte do processo de estabilidade do núcleo. As ondas eletromagnéticas, elas são emitidas de um núcleo átomo em um estado excitado de energia. Não possui carga e perde energia para o meio de forma lenta e grande alcance centímetros de concreto. E tem um pequeno poder também de ionização, né, que produz muito pouco ionizações. Aqui a penetrância, né, das radiações, papel, alumínio e chumbo. Né? Aí mostra aqui a alfa, que é o A, a beta, que é o B, e o Y, que é a gama. É o decaimento radioativo, né, que é o conceito de meia-vida, já ouvimos falar isso, né, que o decaimento radioativo, ele é a emissão de partículas de função de tempo,
e é, e é espontânea, né? Que varia entre alguns segundos e alguns milhões de anos. Ela representa o tempo transcorrido até a atividade do determinado radionúcleo cai pela metade. A transmutação ou caimento radioativo é um resultado de emissão, né, sob energia, de forma de radiações alfa e beta, nos quais pode ser acompanhadas de radiação gama, e nessa evolução ela desaparece um átomo, o átomo pai, né, e se cria o átomo filho. Se o novo elemento, átomo filho, também é radioativo, ou seja, ainda apresenta um núcleo instável, né? Ele também emitirá radiação, transformando um terceiro elemento e assim sucessivamente até alcançar uma configuração estável. Aplicações da radiação, radiotipos são comunes, organizados pelo instrumento da biologia e da medicina. Né? Existem vários campos de aplicação, né, que são agrupados em 4 categorias, que é o analítico, diagnóstico, terapêutico e ecológico. O analítico obtém informações sobre o biossistema, o diagnóstico obtém informações que nem sempre podem ser obtidas por outros processos. O terapêutico pode ser observado do contato da terapia, e o ecológico como o estudo da migração, né, da fauna através de marcação de indivíduos na mesma espécie. Seus efeitos biológicos são danosos e também são muito significativos, importantes para todos os cientistas e físicos do mundo. O efeito agudo tem um curto prazo, o efeito agudo é da radiação, eles são aqueles que aparecem em algumas, né, alguns dias ou até semanas após a exposição. Os efeitos são crônicos, ao longo prazo, os efeitos genéticos, eles são resultado de mutações genéticas causadas pela ionização ou quebra de moléculas do DNA das células reprodutoras, que é germinativas, que afeta a geração futuras. Efeitos somáticos, que afeta diretamente no indivíduo, exposto à radiação e são transmitidos e não são transmitidos pelos seus ascendentes. Aqui são referências bibliográficas e muito obrigado.